Vamos imaginar que aqui, depois dessa porta, tem um auditório com milhares de padres, com a caixa de som e escutando. O que o senhor escolheria do ponto de vista principal para falar para esses padres que os leve a uma perseverança, uma vida em Deus e ao sentido profundo da vida sacerdotal? O padre não pode deixar de rezar. Primeira coisa, né? Acho que é toda a mística da oração, né? E quando eu falo da mística da oração, eu olho a oração como um combate, né? Então você não precisa estar com vontade de rezar, você tem que rezar, né? Seja a liturgia das horas, que o padre se comprometeu, mas, sabe, a escuta da palavra tem que dedicar isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorda mais cedo, né? Isso tem que ser feito, né? Porque se você não reza, se você não se coloca diante da vontade de Deus, você faz os teus projetos. E fazendo os teus projetos, você se esvazia. Se esvaziando, você perde o nexo, o sentido da sua existência vocacional, né? Então, olha só, que bonito. O que o senhor poderia trazer para os seminaristas no sentido de dizer, olha, vai caminhando dessa forma, porque pela minha experiência pode ser um formato que vai te ajudar a perseverar naquilo que Deus está te chamando agora? Olha, nós vivemos, né, um tempo, talvez, de exigência de mudança de mentalidade na igreja, né? Aquilo que lançou o Papa Francisco e que seguramente o Papa Leão continua lançando, de uma igreja missionária, né? E que há anos que nós estamos falando isso, né? De uma conversão missionária, que significa sair de uma pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. Falamos isso desde, aqui no Brasil, pelo menos, na América Latina, desde o documento de Aparecida. E portanto, nós estamos, eu estou falando aí de coisas de 20 anos, né? É algo que tem que entrar no coração dos seminaristas. Isso precisa, quer dizer, nós precisamos muito dessa mentalidade na igreja, né? De uma conversão. Quer dizer, isso não significa, né, deixar de lado, né, como é que fala? A mística da liturgia, a mística da piedade popular, o espírito de oração, absolutamente nada, né? A vida interna da igreja tem que crescer, né? A comunidade missionária, ela vem de dentro, né? Eu sempre digo, para você ser uma igreja em saída, você tem que ter entrado, porque não adianta sair só sai quem entrou, né? Né? Então você tem que estar na igreja, então é importante isso, mas é preciso ter isso, né? Quer dizer, eu questionava agora, vendo o documento do sínodo, eu questionava as comunidades da minha diocese. Tá bom, nós temos que anunciar o evangelho a todos. Desses todos, quem é que nós estamos menos próximos? Sabe? Essas coisas têm que ser perguntadas, né? Então, o seminarista tem que ter, sim, essa perspectiva, né, de dar a vida por Cristo. Sabe, dar a vida não é uma coisa folgada. Dar a vida é perder a vida por causa do evangelho, né? Então ele tem que ter isso dentro do coração dele. Quando ele diz sim ao chamado de Deus, né, ele não vai só renunciar a casar, não ter o emprego dos sonhos, né? Ele está dizendo, eu vou dar minha vida por causa do evangelho. Depois, a importância que tem que ter a formação situada e localizada dentro do seminário. Você falou que existem, né, muitos paralelos, magistérios paralelos, né, que os seminaristas às vezes ouvem, né? Mas existe aquele magistério do seu bispo, né, que organiza o seminário, que tem todo um processo formativo dentro do seminário, né?
e ligado exatamente à sua igreja particular. E outra é a formação intelectual, né? Os estudos filosóficos e teológicos têm que ser levados a sério, né? Você não pode dizer a filosofia não fala de fé, vou deixar de lado. Não. Você tem que entender como o mundo pensa, você tem que entender como o ser humano pensa, quais são os questionamentos da história, né, e que estão presentes na história hoje, né, mesmo que sejam questionamentos que deixam você em crise existencial, né? Você tem que entrar, tem que aprender a dar resposta. E também os estudos teológicos, sem dúvida, quer dizer, como saber da razão da fé, como saber explicitar essa fé, né? Claro, você pode dizer, professores que falam contra... Questiona o professor, né? Acho que o ambiente universitário, o ambiente acadêmico é ambiente acadêmico, né? É um ambiente científico, então o ambiente científico pode ser questionado. O professor vai te dar um 0, vai te reprovar. Não sei. Pode até ser que seja assim, né? Mas aí quem não vai estar sendo acadêmico é o professor. Então essas 3 coisas eu acho muito importante e que eu diria, né, que a minha maneira de pensar. Claro, eu procuro sempre, né, estar perto do ambiente formativo do seminário, tanto propedêutico como o seminário maior em Guarulhos. Tem bispos que não podem por tantos motivos, né? Mas sempre nós bispos estamos próximos dos nossos reitores e de de tudo aquilo que trabalha a questão formativa, porque é preocupante, né? Então, não é qualquer um que a gente pode ordenar, né? Então a gente tem que trabalhar para isso. É um grande desafio. Quantos seminaristas hoje na Diocese? Na Diocese de Guarulhos, com os propedêuticos, eu acho que são 28. Eles estudam diocese ou interdiocesano? Não, os estudos moram em Guarulhos, né? Mas estudam na Unify e na PUC. Tá. Mas eles vão e voltam todos os dias? Todos os dias. E tem a formação própria da Diocese no seminário, evidentemente. Olha só. E isso é interessante porque, por exemplo, nós temos, por exemplo, empresa, pessoas que vêm, prestam serviço, trabalham e tudo, né? E me parece que há um certo retardo no amadurecimento dos jovens. Por exemplo, o senhor com 18, 19 anos tinha uma cabeça de quem já trabalhava ali 14, 15 anos, né? E às vezes o jovem ele chega no seminário com 17, 18 anos e o amadurecimento é um pouco diferente, né? Como o senhor falou, por exemplo, ele já chega com uma teologia construída, digital às vezes, porque ele já escutou muita coisa, ele já viu muita coisa, ele já viu muito TikTok, ele já viu muito Instagram e tal, não sei o quê. E ele constrói realmente uma personificação teológica, filosófica, que às vezes o menino no propedêutico já é o mestre em teologia dogmática de tudo, né? Então, existe um acesso intelectual das coisas, mas muitas vezes um amadurecimento humano muito frágil, né? De que quando ele se depara que ele precisa obedecer, que ele precisa seguir regras, que ele precisa ter horário, que ele precisa estudar, que ele precisa isso, que ele precisa fazer aquilo. Tem seminários que tem que lavar o prato, tem seminários que tem que ajeitar na comida e tal, aquela coisa toda, né? Ele vai dizer, nossa, mas não sei se é isso daqui e tal, né? Então, esse próprio amadurecimento desses jovens, do ponto de vista um pouco mais tardio, o senhor percebe que isso é realmente uma realidade? Sim, é realmente uma realidade que não tem como nós, como é que fala? Não há como anular essa realidade, porque ela está aí, né? As redes sociais estão aí, como é que fala? Toda a questão desse magistério paralelo está aí. Não tem como você não vai proibir o seminarista de usar celular e redes sociais, né? Só que, claro, acho que as etapas da formação têm que ser bem colocadas, né? Eu acho que isso tem que ser bem avaliado, né, pela equipe de formação.
E nós temos que... Não é porque a pessoa terminou todo o processo de formação filosófico-teológica tem que ser ordenado padre. Não tem, né? Por exemplo, na minha diocese, fulano termina o 4º ano de teologia, ele vai para o ano pastoral. No ano pastoral ele pode ser ordenado diácono. Né? Não é uma consequência natural. Não é a consequência natural que vai ter que ser avaliado, né? Entende? Então, é isso que também precisa ser trabalhado, né? Então, existe sim essa questão. Eu não tenho solução como, né? Porque como é que fala? Aquilo que você pode objetivamente fazer, você faz. Mas depois, né? Essa imaturidade, né? Não é uma maturidade só eclesial, é a imaturidade da sociedade, né? A nossa sociedade é tão complexa, tão competitiva. É uma sociedade que incrédula em muita coisa, que o próprio jovem cresce não sabendo onde ter uma segurança, né? Então, muitas vezes, sabe, arquétipos do passado, né? Como você pensa, paramento, veste litúrgica, veste de padre, barrete, não sei mais o quê. Parece que é uma coisa de segurança, porque era assim, né? Parecia que o mundo não sofria desafio nenhum, a igreja não sofria desafio nenhum, né? Mas a igreja é desafiada hoje, sim. Nós temos que dialogar, temos que falar. Então, se apega muitas vezes a essas coisas, né? E tem medo de enfrentar o fato que quem dirige a igreja é o Espírito Santo, né? O Espírito, a igreja, como é que fala? Surgiu numa sociedade de Império Romano desacreditada de tudo, né? Por pessoas simples e no mundo de cultura greco-romana e etc. E a igreja, a sabedoria do evangelho cresceu, né? Então a gente tem que ter essa coragem, né? De falar e de não se apegar em arquétipos que dizem, não, é assim. Não precisa ser assim. É óbvio que, por exemplo, quando a gente fala essa nomenclatura que eu achei bem interessante de um magistério paralelo, a gente aqui não está colocando na mesa que tudo que se escuta é ruim, mas também que nem tudo que se escuta é bom. Então, é a questão do discernimento, né? A pessoa tem um discernimento, talvez, ali, e entender um pouco de dizer, olha... mas talvez o discernimento, e é isso que eu pergunto, talvez deve passar de ter um coração aberto, de entender a universalidade da igreja. Tipo assim, eu vou escutando, olha, achei isso aqui interessante, isso daqui já não achei tanto, mas aquela pessoa, do que eu não achei daquilo dali, a pessoa acha que é legal, eu não acho. Mas não é por isso que aquela pessoa é um copo descartável que eu amasso e ela não serve para ser católico, e só eu sirvo para ser católico naquilo que eu me identifico um pouco mais, né? A gente falava, citando do Henrique, né, amor? Do Henrique tinha muito dessa universalidade. Era um entendimento de que a igreja ela tem um jardim florido, com flores de vários, e que eu não posso simplesmente polarizar o que eu penso e dizer, é isso, acabou, já era. Nós não podemos ter polarizações, né? Mas também, como é que fala? De nenhum canto, né? De nenhum lado. Sim. É sentido de comunhão e você, como é que fala? E às vezes há um magistério paralelo que até do ponto de vista intelectual quer se sobrepor, dizendo é assim, é assim, é assim, é assim. E a pessoa toma isso. E não abre diálogo para nada, né? E pelo contrário, né? É contra a própria igreja, né? Então, nós vivemos num tempo em que se acha tranquilo, né? Detonar o Papa, detonar os bispos. O catecismo da igreja. Detonar a CNBB, né? Assim, porque eu sou católico, eu tenho direito de falar e não sei mais o quê. E não leva em conta a eclesiologia que tem por detrás. Não é que o Papa é infalível do ponto de vista do dia a dia da vida dele, e nem que os bispos, a CNBB, é infalível do ponto de vista quando emite uma nota falando sobre isso ou aquilo, né? Não é isso,
né? Porém, como é que fala? Uma coisa é o sucessor de Pedro, o sucessor sucessores dos apóstolos, né? Uma conferência episcopal, os documentos do magistério da igreja, né? Que não precisam ser questionados por um magistério paralelo, né? Isso é muito bom mesmo.